Capítulo 22. E continuaram morando por 3 anos sem haver guerra entre a Síria e Israel. E sucedeu, no 3º ano, que Jeosafá, rei de Judá, passou a descer até o rei de Israel. O rei de Israel disse então aos seus servos: Sabeis realmente que Ramote Gileade pertence a nós? Contudo, hesitamos em tirá-la da mão do rei da Síria. E ele prosseguiu, dizendo a Jeosafá: Irás comigo à luta em Ramote Gileade? Então disse Jeosafá ao rei de Israel: Eu sou como tu, meu povo é como teu povo, meus cavalos são como os teus cavalos. Todavia, Jeosafá prosseguiu, dizendo ao rei de Israel: Por favor, consulta primeiro de tudo a palavra de Jeová. Reuniu, pois, o rei de Israel os profetas, cerca de 400 homens, e disse-lhes: Devo ir contra Ramote Gileade em guerra, ou devo refrear-me? E eles começaram a dizer: Sobe, e Jeová a entregará na mão do rei. Mas Jeosafá disse: Não há aqui ainda um profeta de Jeová? Então consultemos por intermédio dele. Então disse o rei de Israel a Jeosafá: Há ainda um homem por meio de quem se pode consultar a Jeová. Mas eu mesmo certamente o odeio, pois não profetiza boas coisas a meu respeito, senão más, Micaías, filho de Imlá. No entanto, Jeosafá disse: Não diga ao rei uma coisa dessas. Por conseguinte, o rei de Israel chamou a certo oficial da corte e disse: Traze deveras a Micaías, filho de Imlá, depressa. Ora, o rei de Israel e Jeosafá, rei de Judá, estavam sentados, cada um no seu trono, vestidos de roupagem, na eira à entrada do portão de Samaria. E todos os profetas procediam como profetas diante deles. Então Zedequias, filho de Kenaaná, fez para si chifres de ferro e disse: Assim disse Jeová: Com estes marrarás os sírios até os exterminares. E todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: Sobe a Ramote Gileade e mostra-te bem-sucedido, e Jeová certamente a entregará na mão do rei. E o mensageiro que havia ido chamar Micaías falou-lhe, dizendo: Eis que agora as palavras dos profetas são unanimemente do que é bom para o rei. Por favor, torne-se a tua palavra igual à palavra de um deles, e tens de falar o que é bom. Micaías disse, porém: Por Jeová que vive, o que Jeová me disser é o que falarei. Então entrou até o rei, e o rei passou a dizer-lhe: Micaías, devemos ir a Ramote Gileade em guerra, ou devemos refrear-nos? Ele lhe disse imediatamente: Sobe e mostra-te bem-sucedido, e Jeová a há de dar na mão do rei. Então o rei lhe disse: Quantas vezes te ponho sob juramento para não me falares nada senão a verdade em nome de Jeová? De modo que ele disse: Deveras, vejo todos os israelitas espalhados pelos montes como ovelhas sem pastor. E Jeová prosseguiu, dizendo: Estes não têm amos. Que voltem cada um para sua casa em paz. O rei de Israel disse então a Jeosafá: Não te disse eu, ele profetizará a meu respeito não boas coisas, senão más? E ele prosseguiu, dizendo: Portanto, ouve a palavra de Jeová. Deveras vejo a Jeová sentado no seu trono, e todo o exército dos céus em pé junto a ele, à sua direita e à sua esquerda. E Jeová passou a dizer: Quem logrará Acabe, para que suba e caia em Ramote Gileade? E este começou a dizer uma coisa, ao passo que aquele dizia outra coisa. Por fim saiu um espírito e ficou de pé perante Jeová, e disse: Eu mesmo o lograrei. Então lhe disse Jeová: Por meio de quê? A isto ele disse: Sairei e certamente me tornarei um espírito enganoso na boca de todos os seus profetas. De modo que ele disse: Tu o lograrás e ainda mais, sairás vencedor. Sai e faze assim. E agora, eis que Jeová pôs um espírito enganoso na boca de todos esses profetas teus. Mas o próprio Jeová falou de calamidade a teu respeito. Zedequias, filho de Kenaaná,
aproximou-se então e deu uma bofetada em Micaías, e disse: Por onde é que passou o Espírito de Jeová de mim para falar contigo? Então disse Micaías: Eis que estarás vendo por onde, naquele dia em que entrarás na câmara mais recôndita para te esconder. Disse então o rei de Israel: Toma Micaías e faze-o voltar a Amon, chefe da cidade, e a Joás, filho do rei. E tens de dizer: Assim disse o rei: Ponde a este na casa de detenção, e alimentai-o com uma ração reduzida de pão, e com uma ração reduzida de água, até eu chegar em paz. A isso Micaías disse: Se de fato voltares em paz, Jeová não falou comigo. E acrescentou: Ouvi, todos os povos. E o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, passaram a subir a Ramote-Gileade. O rei de Israel disse então a Josafá: Para mim é disfarçar e entrar na batalha, mas tu, da tua parte, põe a tua roupagem. Por conseguinte, o rei de Israel disfarçou-se e entrou na batalha. Quanto ao rei da Síria, tinha ordenado aos 32 chefes dos carros que eram dele, dizendo: Não deveis lutar nem com pequeno nem com grande, mas somente com o rei de Israel. E sucedeu que, assim que os chefes dos carros viram Josafá, eles, da sua parte, disseram para si: Por certo é este o rei de Israel. Por isso se desviaram para ele a fim de lutar. E Josafá começou a clamar por socorro. E sucedeu que, assim que os chefes dos carros viram que não era o rei de Israel, retornaram imediatamente de segui-lo. E havia um homem que entesou o arco na sua inocência, mas foi atingir o rei de Israel entre as peças acessórias e a cota de malha, de modo que este disse ao condutor do seu carro: Dá volta com a tua mão e leva-me para fora do acampamento, porque fui seriamente ferido. E a batalha continuou a aumentar em intensidade naquele dia, e o próprio rei teve de ser mantido em pé no seu carro, enfrentando os sírios, e por fim morreu à noitinha. E o sangue da ferida derramava-se sobre o interior do carro de guerra. E por volta do pôr do sol, começou a passar pelo acampamento um grito ressoante, dizendo: Cada qual para a sua cidade, e cada qual para a sua terra. Assim morreu o rei. Quando foi trazido a Samaria, então enterraram o rei em Samaria. E começaram a lavar o carro de guerra junto ao reservatório de Samaria, e os cães lambiam o sangue dele, e ali se banhavam as próprias prostitutas, segundo a palavra de Jeová que ele havia falado. Quanto ao resto dos assuntos de Acabe e tudo o que ele fez, e a casa de marfim que construiu e todas as cidades que construiu, não estão escritos no livro dos assuntos dos dias dos reis de Israel? Por fim, Acabe deitou-se com os seus antepassados, e Acasias, seu filho, começou a reinar em seu lugar. Quanto a Josafá, filho de Asa, tornara-se rei sobre Judá no 4º ano de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando começou a reinar, e reinou por 25 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Azuba, filha de Sili. E ele andava em todo o caminho de Asa, seu pai. Não se desviou dele, fazendo o que era direito aos olhos de Jeová. Apenas os altos é que não desapareceram. O povo ainda oferecia sacrifícios e fazia fumaça sacrificial nos altos. E Josafá manteve relações pacíficas com o rei de Israel. Quanto ao resto dos assuntos de Josafá e a potência com que agiu e como guerreou, não estão escritos no livro dos assuntos dos dias dos reis de Judá? E ele eliminou do país o resto dos homens que se prostituíam no serviço de um templo, que foram deixados nos dias de Asa, seu pai. No que se refere a um rei, não havia nenhum em Edom. Um preposto era rei. Josafá, da sua parte, fez navios de Tarsis para irem a Ofir em busca de ouro. Mas não foram, porque os navios sofreram naufrágio em Ezion-Geber. Foi então que Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: Deixa os meus servos ir com os teus servos nos navios. Mas Josafá não consentiu nisso. Por fim, Josafá deitou-se com os seus antepassados, e foi enterrado com os seus antepassados na cidade de Davi, seu antepassado. E Jeorão, seu filho, começou a reinar em seu lugar.
Quanto a Acasias, filho de Acabe, tornou-se ele rei sobre Israel em Samaria, no 17º ano de Jeosafá, rei de Judá, e continuou a reinar sobre Israel por 2 anos. E fazia o que era mal aos olhos de Jeová, e andava no caminho de seu pai, e no caminho de sua mãe, e no caminho de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera Israel pecar. E ele servia Baal e se curvava diante dele, e ofendia Jeová, o Deus de Israel, segundo tudo o que seu pai tinha feito.